In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, no domingo depois da Ascensão do Senhor. Lembrando que esse domingo é muito pouco celebrado no mundo, porque normalmente o pessoal transfere a festa da Ascensão do Senhor, que cai em dia de semana, quinta-feira, transfere para esse domingo. E então essa missa é muito pouco celebrada. Não digo no Vetus Ordo, né? Mas no Novus é com certeza muito pouco celebrado, muitas poucas vezes celebrado. E nós estamos hoje, é a novena de Pentecostes, né? E nós estamos justamente nesse tempo que entre a ascensão e a vida do Espírito Santo, bem retratado aí por Jesus no Evangelho, bem nesse tempo que Jesus fala no Evangelho. Ele vai ao Pai e de lá manda o Espírito Santo. Mas é um consolador que sobe e outro que desce. Mas até que, enquanto um vai e o outro não vem, estamos sós. Né? Estamos sós. Talvez, queridos, talvez esse seja o tempo mais característico daquilo que nós vivemos. Claro que já aconteceu Pentecostes, com certeza. Aliás, a palavra de Deus nunca foi tirada da sua criação. No momento que o verbo é tirado da criação, volta ao nada. Volta ao nada. Né? Então, e o Espírito Santo também. Imagina, sem o Espírito Santo nada existe, nada persiste na existência. Né? Deus não criou e abandonou a sua criação. Não, ele tem que estar sempre sustentando-a continuamente. Eu já expliquei isso, eu acho que escandaliza um pouco, mas eu vou repetir. O inferno é sustentado por Deus. O inferno não é o pior castigo. Até quando cai no inferno, Deus trata de não fazer o pior castigo. O pior castigo não é o inferno, o pior castigo é o níquel, é o nada. É o nada. Voltar ao nada, isto que seria o terrível, o pior. Né? E Deus não deixa. Então, faz-se o inferno. Tá bem, eu botei aí no termo indeterminado, viram? Tá, mas particularidades da parte. Eu digo que esse se caracteriza o nosso tempo, portanto, eu digo isso porque, embora sempre assistidos pelo verbo, pela palavra e pelo Espírito, que permanecem conosco, os dois consoladores, os dois paráclitos, na verdade, e a bem dizer, o mundo, e olha, até a contra-igreja, hein? Se opõe tanto à palavra que parece que ela já não vigora mais. A palavra de Deus, a revelação divina, foi trocada pela opinião dos homens, pela confusão dos homens, por tudo que é que vem dos homens, e tudo que vem dos homens não serve para nada. A palavra de Deus hoje... E digam isso os evangélicos, os protestantes, porque eles falam na palavra, mas não a seguem, não a obedecem, não a ouvem. Então, a começar por eles, a começar pelos protestantes que abandonaram, né? A partir de Lutero, abandonaram a palavra. Já antes os ortodoxos a haviam abandonado. Né? Já antes os ortodoxos a haviam abandonado, porque Jesus mandou ficarem todos sob o Pedro. É simples assim. Então tá, a palavra hoje desapareceu do mundo. Ela é instrumentalizada, ideologizada, quando é pregada, quando é lembrada, é para escravizar os homens, em nome de Deus. Olha, veja, Deus cuja palavra vem para libertar. Né? Essa palavra é usada para escravizar. Eu lembro da pregação do antipapa Francisco, que dizia que aquela picada era um gesto de amor.
Isso aí é fazer a palavra de Deus escravizar o homem, matar o homem. Né? E assim por muito mais, assim com muito mais, com muito mais, com muito mais, com muito mais. Então, sim, a palavra já não é mais ouvida no mundo. Né? O mundo não se afasta da palavra, não crê mais que a sua guia segura é a palavra de Deus. Não crê mais nisto. Que ali a gente encontra a guia segura, a direção certa para a vida, para Deus. Tá bem? E se o homem recusa a palavra de Deus, aquele que vem dar testemunho de Jesus não pode chegar. Né? Como poderia aquele que vem falar e dar testemunho de Jesus fazer isso se os homens não querem mais a palavra, não querem Jesus de jeito algum, de jeito nenhum, Né? Eu estava lembrando um exemplo do rechaço da palavra, quando Bergoglio colocou lá no Instituto sobre a Família, que funciona lá na universidade onde eu tomei a Láurea, quando eu subia para as minhas aulas, dobrava no corredor, eu dobrava no corredor à esquerda, porque na direita ficava o Instituto da Família. E Bergoglio deu isso para o Palha, aquele ímpio, homem terrível. Né? E agora, o Leão XIV tira do Palha, muito bem, para entregar para Renzi, que se não é o pior, é a mesma coisa. Né? Troca 6 por meia dúzia. Né? A palavra de Deus continua sendo perseguida na contra-igreja. Também, eu gosto de falar para que a gente vá ficando atento, né? Tomando cuidado. Né? Prudência, diz Pedro na epístola. Mas eu falava agora já do Paráclito, o Consolador, o Divino Espírito Santo, que também o mundo não deixa de jeito nenhum descer e vir. O mundo não quer receber o Espírito Santo. Alguém que venha dar testemunho da verdade, levar a plenitude da verdade daquilo que Jesus revelou e disse, de jeito nenhum. A palavra tem que estar com o homem, não pode estar com Deus. E aquele que vem revelá-la não pode vir inspirar o homem de jeito nenhum, de jeito nenhum. O mundo hoje se fecha ao Espírito Santo, completamente fechado, clausurado ao Espírito Santo de Deus. Não pode. Inventam outros espíritos, né? Entregam-se ao espírito inimigo de Deus, mas ao Espírito Santo não. Bem, mas o bonito da epístola, do evangelho de que nós estamos tratando, o bonito dele é que, olha como Jesus compara o serviço do Espírito Santo e o nosso. Coloca como um mesmo serviço. Né? Ele dará testemunho de mim, diz Jesus. Quando eu vou o enviar, ele dará testemunho de mim. E vós também, diz Jesus. São dois que testemunham sobre Jesus na terra. O Espírito Santo e a igreja, nós, né? Dois a darem testemunhos. É interessante porque Jesus também não estava sozinho. Né? Quando Jesus dava testemunho do Pai, Jesus dá testemunho do Pai. Quando Jesus dava testemunho do Pai, com ele assistia o Espírito Santo. Estava com Jesus, o Espírito Santo. Sempre os dois juntos trabalhavam. Jesus e o Espírito Santo. Agora, que temos que dar testemunho de Jesus, somos dois também. O Espírito Santo e nós. Continua o Espírito Santo, agora junto a nós, já que Jesus foi elevado ao céu. Então, vem o Espírito Santo e nós vamos
ao mundo para dar testemunho de Jesus, da sua palavra, daquilo que ele revelou acerca de Deus, acerca do Pai. Esse é o nosso serviço agora. Veja, nesse entretempo, esse serviço fica debilitado. E os apóstolos não tinham coragem de sair aí a pregar Jesus antes de receber o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o nosso serviço fica muito frágil, muito debilitado, muito aquém daquilo que é necessário. Mas quando vem o Paráclito, ele nos enche de coragem. E ela é necessária, Primeiro, para ser fiel à palavra. Isto é, para continuar dizendo realmente a palavra de Deus, para continuar dizendo ao mundo Jesus. Isso é preciso de ter coragem para dizer Jesus. Mas por causa das consequências, duas consequências aponta Jesus, aqueles que com coragem, afinal, cheios do Espírito Santo, guardam o testemunho de Jesus, dão testemunho de Jesus. Uma consequência é a excomunhão. Vos expulsarão das sinagogas. Então, a excomunhão. Para o clero, a gente podia botar um passo adiante, isto é, a redução ao estado laical, que é morte. A excomunhão, na verdade, é a morte da fé, a morte da religião. É a morte para a comunidade dos irmãos. Alguém que está fora da comunidade dos irmãos. Fica aí ao derredor, de um lado para o outro, mas não participa mais da comunidade, não tem mais a força dos irmãos, da sua prece, da sua oração, da palavra que eles partilham, do Espírito Santo que eles comungam, que os eles faz dar comunhão uns com os outros. Então, a excomunhão é a morte da alma, é a morte da religião. Terrível, tremendo. E a outra consequência é o assassinato, o assassínio. Vos matarão, diz Jesus. Matar-vos-ão, porque dais testemunho de mim. Queridos, a expressão mais forte da excomunhão é, na verdade, quando se tira a própria igreja do mundo. E é então que surge a contra-igreja. Esse é o extremo da excomunhão. E é o que nós vivemos. Quanto cuidado hoje, diria Pedro na epístola, quanta prudência nós precisamos tomar hoje para saber, para poder aquilatar mesmo onde está a igreja de Deus. Isto é, onde, com o Espírito Santo de Deus, se dá testemunho de Jesus, da sua palavra. E daí o povo hoje tem que ficar atento aí. A que missa vai, que padre ouve. Claro que pastores e essa gente que está fora da igreja nem se deve ouvir, nem se deve ouvir. Mandam todos os dias para mim vídeos de pastores. Eu não os abro. Não os abro. Estão fora da igreja, eu não os abro. De jeito nenhum. Não adianta mandar para mim, eu não vou abrir. Não vou ouvir. De jeito nenhum. Mas hoje deve-se dizer que há contra a igreja, os próprios padres, bispos, cardeais e até papas. Um com certeza, que era Jorge Mário Bergoglio. Não pregam a palavra. Não se pode ouvir, não se pode seguir. Aqueles que continuam com o discurso de Jorge Mário Bergoglio, o antipapa, atentos a isto. Aqueles que continuam com o discurso inalterado de Jorge Mário Bergoglio, o antipapa Francisco, estes ainda fazem parte da contra-igreja e devem ser evitados vigorosamente. Não se deve ir à missa de padre, de bispo, de cardeal, de papa, que segue ainda com a mesma pregação de Jorge Mário Bergoglio, porque este não guarda
testemunho de Jesus. Este não guarda o testemunho de Jesus. Não o guardava Francisco, não o guardava Palha, não o guarda Renzi, não guardam o testemunho de Jesus. É um critério para a gente poder avaliar quem está na igreja, quem está na contra-igreja de Cristo. É isso aí. Essa é a excomunhão maior, aquela que tira do mundo a igreja. E essa é a excomunhão vigente. A igreja verdadeira fica nas catacumbas, escondida, não pode manifestar-se, porque ela é desacreditada, ela é ridicularizada, ela não está na comunhão com aqueles que traem a palavra e o testemunho de Jesus. Essa é a excomunhão maior. Essa é aquela excomunhão que invade o mundo odierno, feito dessa excomunhão. A vida religiosa moderna. Então, e o assassínio, queridos, assassínio, sim, nós já tivemos até lá no Palácio Apostólico, né? É lá no Palácio Apostólico. Quem não acredita ainda que João Paulo I foi, de fato, assassinado, né? E não seria um assassínio aquilo que aconteceu com João Paulo II? Não mataram ele, mas tiraram-lhe anos de vida. Com aquele Ariaca lá que feriu João Paulo II, tiraram-lhe anos de vida. E quando expulsaram Bento XVI, mesmo que ele não o consinta e não tenha feito subjetivamente isso tornar-se realidade para si e para a igreja, mas quando tiraram ele do trono de Pedro, não é isto um assassínio? Esta é uma excomunhão, é um assassínio. Então, queridos, mas hoje matam. A disposição dos homens para matar hoje é imensa. Quem não acompanhou essa semana, quanto se fala na terceira conflagração definitiva? Definitiva, eu digo, porque vai acabar com a humanidade. Vai acabar com a humanidade. Queridos, o que está por vir aí na frente, vamos precisar de muita força do Espírito Santo para passar por tudo aquilo que vem. Vamos precisar de muita força do Espírito Santo. E o assassínio está à solta. O assassínio da fé e o assassínio físico, material, da vida neste mundo, estão perpetrando extinguir a humanidade. Estão perpetrando e estão tratando de que isso logo se torne realidade. Esse é aqueles que deviam dar testemunho de Jesus. Esse é aqueles que deviam oferecer a sua vida, e já estão morrendo, né, em testemunho de Jesus. Mas, dizia Jesus, aqueles que perpetram estes males, aqueles que os cometem e os fazem, não conhecem nem Jesus, nem o Pai. Não receberam a sua revelação, a revelação de Jesus, então não recebem o Espírito Santo e não conhecem nem a Jesus, nem conhecem o Pai. Tudo que eles falam de Jesus é de outra coisa, não é Jesus na verdade. Tudo que eles falam de Deus é um outro Deus que eles querem colocar no lugar do verdadeiro. Essa é a situação que vivemos aí no entretempo entre a ascensão do Senhor e o derramamento abundantíssimo do Espírito Santo que tanto precisamos, tanto esperamos e hoje na novena tanto pedimos, tanto pedimos. O que atrai o Espírito Santo, queridos, o que atrai o Espírito Santo está dito aí, em poucas palavras, posso resumi-las na Epístola de Pedro. 4 palavras fortes, leiam lá na Epístola de Pedro. Prudência,
Esse é o momento da prudência, temos que ser muito prudentes em avaliar, em julgar, em crer, né, nessas palavras falsas que estão dizendo por aí. Temos que ter muita prudência, muita prudência. Depois, muita oração. Oração, sim. São Pedro nos recomenda prudência e muita oração. É preciso rezar. Preciso rezar constantemente. É preciso rezar sempre, continuamente. É preciso estar com o Espírito em Deus, o Espírito em oração constante, contínua, fervorosa. Então, uma comunidade que realmente dá testemunho de Jesus deve ser prudente para não pensar em ir atrás de qualquer um, e também deve ser uma comunidade que se reúne frequentemente para rezar, em frequente oração. Não podemos ser uma comunidade que se reúne só para rezar a missa no domingo, gente, viu? Precisamos rezar. Nós, que queremos dar testemunho do retorno de Jesus, precisamos nos reunir todos os dias para rezar, todos os dias para rezar em comunidade. Enquanto não fizermos isso, o nosso testemunho é débil, é fraco, e a vida do Espírito Santo é diminuída, muito diminuída. É preciso fazer oração e fazer oração juntos, né? Todas as orações juntos. A outra palavra é a palavra a mais forte, de sobretudo, diz o apóstolo, sobretudo guardar o amor mútuo. Aí, aqui está a caridade, aqui está o difícil. Né? Amar é suportar-se, amar é ter paciência uns com os outros, amar é fechar os olhos para as deficiências, as dificuldades do outro e supri-las com o próprio empenho. Né? A deficiência do outro a gente supre com o próprio empenho. Amar de verdade numa comunidade realmente que dá testemunho de Jesus, é o fundamento de tudo, queridos. É a caridade, ser amigos uns dos outros, amparar-se, ajudar-se nas necessidades, adivinhar. A gente tem que adivinhar o que será que o outro está precisando, e ir-lhe ao encontro, oferecer-lhe o serviço, oferecer. Estar realmente tão atento à necessidade do outro que antes que ele peça, a gente já está fazendo, já está atendendo, já está... Isso é o amor solicitude, aquele que está sempre pronto para ir ao encontro do outro, para ouvi-lo, para servi-lo. Aliás, essa é a quarta palavra, serviço. Tudo colocar a serviço dos outros. A palavra de Deus estar a serviço dos outros, a hospitalidade a serviço dos outros. Tudo nessa comunidade se torna um serviço. E a gente faz humildemente, servilmente, serviço, a gente faz servilmente, para o crescimento do testemunho, para a atração do Espírito Santo de Deus. O nosso serviço é feito uns aos outros como serviço mesmo, não é para ganhar dinheiro. Não é só para que a gente tenha, trabalhar só para ganhar dinheiro, né? Só para isto. Isso não é serviço na comunidade, isso não é serviço. Isso é trabalho que qualquer um faz neste mundo. O nosso serviço não é por dinheiro. O nosso serviço é para atrair o Espírito Santo de Deus sobre nós e sobre aqueles que nós servimos. Agora sim, isto é serviço. Isso que é serviço. Quando a gente faz espontaneamente, alegremente, não com cara fechada, anuviada, que só responde. Tem gente que com os outros está contente, gritando, correndo, pulando, chega perto na hora da comunidade, o senho franzido, a cara fechada, só diz sim ou não e acabou. Não diga mais nenhuma palavra desnecessária para mim, que eu não quero ouvir, não quero responder, não quero falar, não quero fazer, eu não estou, eu não vou, não serve. Não, só quero o dinheirinho, quero aquele dinheirinho e pronto, acabou. Não está servindo, não está fazendo por amor, não está fazendo por amor. Isso não faz comunidade, isso não faz igreja, isso não faz
a atração do Espírito Santo, não faz a atração do Espírito Santo. Então, queridos, sim, vamos crescer em comunidade, vamos crescer no amor uns pelos outros, vamos fazer com que o Espírito Santo realmente possa vir e possa vir em abundância sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.